Olá, cara acadêmico, tudo bem com você? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de gestão de pessoas. Hoje será nossa aula de número 6 e nós traremos aqui como temática as relações organizacionais. Na aula anterior, nós vimos sobre comportamento organizacional. Vimos que o comportamento organizacional, ele diz respeito ao modo como as pessoas, seja ela de forma individual ou em grupo, se comportam dentro das organizações. Hoje, na temática relações organizacionais, nós temos como objetivo, né, demonstrar a importância das habilidades interpessoais no ambiente de trabalho, definir comportamento organizacional e definir os estilos da administração, no qual moda a gestão de pessoas, né, além de descrever as relações organizacionais e explicar o modo como a administração de conflitos se dá no ambiente organizacional. Então, vamos lá. No material, texto base, né, nós vimos que o comportamento organizacional, de acordo com Hobbes, 2010, página 7, ele define comportamento organizacional como sendo o quê? Um campo de estudos, né, que investiga o modo como os indivíduos e grupos, né, se comportam dentro de uma organização, né? E com o propósito de quê? De utilizar esse conhecimento para melhorar a estrutura organizacional. Bem, Robbins 2010, ele diz que o comportamento organizacional ele está dividido em três determinantes, né? Quais são esses determinantes? Em que se diz respeito o comportamento organizacional? A que diz respeito, né? Ao indivíduo, ao grupo e à estrutura organizacional, né? Dentro dessa perspectiva, né? Dentro dos estudos relacionados ao comportamento organizacional, autores como Chiavenato e Hobbes, ele destaca algumas disciplinas que contribuem para o estudo desta ciência, né? No caso, para o estudo sobre comportamento organizacional. Quais são elas, né? A psicologia social, a sociologia, a antropologia, né? São estas quatro disciplinas que os autores destacam como sendo as grandes contribuidoras para o estudo do comportamento dentro das organizações, né? Então, de acordo com os autores, a psicologia ela busca explicar o comportamento das pessoas e de acordo com os autores e dos animais, né? Enquanto que a psicologia social ela é um ramo da psicologia onde ela aborda conceitos tanto da psicologia como da sociologia relacionada à influência que determinadas pessoas exercem sobre o outro, ou seja, sobre a outra pessoa. Enquanto que a sociologia ela está relacionada ao modo das pessoas
e os ambientes sociais e culturais que elas estão inseridas, né? Ou seja, que elas participam, ou seja, na vida social dessas pessoas, no cotidiano dessas pessoas, né? E, por fim, a antropologia. A antropologia, ela estuda as sociedades, de forma geral, né? E tem como objetivo compreender os seres humanos e, concomitante, em consequência, né, compreender as atividades que estas pessoas desenvolvem no meio nas quais estão inseridas. Aqui nós trazemos um quadro que do autor Robbins, 2010, né? Lá no texto base, esse quadro está no texto base de vocês, né? E aí a gente pode observar, pegando como exemplo aqui, a gente pode observar que a psicologia, ela trata da aprendizagem, da motivação, da personalidade, perdão, das emoções, da eficácia de liderança, né, da seleção de pessoas, da avaliação de desempenho, estresse ocupacional, né? E a psicologia social, ela trata sobre a comunicação, processos grupais, né? E mudança de comportamento, né? A sociologia, ela trata da teoria organizacional formal, da mudança organizacional, e alguns aspectos, vejam, percebam que a psicologia social, ela tem o mesmo caráter da sociologia. Ela tanto trata de forma grupal, né, como dentro do processo do sistema organizacional. E a antropologia, que trata sobre os valores corporativos, sobre as atitudes, né, e análise multicultural. Então, a gente observa aí que estas disciplinas, elas estão conectadas, de certo modo, tanto na vida, né, individual, como grupal, como dentro do espaço organizacional, certo? Então, vamos lá, dando continuidade, né? A esse respeito, Marras expõe o seguinte: ele expõe que a rapidez, né, e as mudanças nas organizações atualmente, elas têm exigido dos gestores muita criatividade e coragem para que estes enfrentem as mudanças na velocidade que elas acontecem atualmente. A gente sabe que mudanças que o mercado, tudo o que está acontecendo à nossa volta, né, acontece numa velocidade incrível, né, e numa dimensão grandiosa, né. E aí, Marras 2011, ele ainda diz o seguinte, que estas mudanças, ela está voltada para a gestão de pessoas, né? E que essas mudanças, ela é ligada ao comportamento das pessoas, tanto de forma individual como nos grupos de trabalho. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então vamos lá, vamos dar continuidade, tá? Qualquer dúvida, vocês podem expor lá no fórum de dúvidas, né? Vocês têm lá o espaço para participar das aulas. A gente está sempre disponível para sanar possíveis dúvidas, ok? Então, os autores, eles destacam o seguinte, que atualmente a administração, ela sofre mudanças, né? E tanto de forma implícita como de forma explícita, relacionada às pessoas. E aí a gente está falando das pessoas tanto de forma individual como do comportamento das pessoas em grupo, né? E aqui nós trazemos, está lá no material base de vocês também,
um quadro explicando sobre a teoria X e a teoria Y, né? A teoria X e a teoria Y, esses dois conjuntos, ela foi ao longo do processo histórico relacionada às organizações, ela buscou na década de 50, né, o MacGregor, na década de 50, ele identificou essas duas teorias, né, no qual ele chamou de teoria X e de teoria Y, né? A teoria X, de acordo com o MacGregor, ela diz respeito à concepção do controle, do tradicional, né, das coisas direcionadas, né? Já enquanto que a teoria Y, ela traz uma abordagem mais moderna, né? E nesse sentido, nós trazemos o quadro aí dizendo o seguinte: MacGregor ele expõe o seguinte, que a teoria X, as pessoas ela têm desprazer, né, de trabalhar. Elas evitam a todo custo o trabalho, né? E traz ainda como as pessoas não gostam de trabalhar, muitas precisam ser coagidas, controladas, dirigidas, ameaçadas e, em alguns casos, até punidas para que elas se esforcem mais para alcançar os objetivos da organização, né? E nesta teoria também, MacGregor expõe que as pessoas elas preferem ser dirigidas, né? Com que objetivo, né? Para evitar responsabilidades, né? E nessa teoria também as pessoas elas possuem poucas ambições e o que elas desejam, né? É tão somente segurança acima de qualquer custo. Já a teoria Y, ela é uma teoria que diz que a aplicação de esforço físico ou mental no trabalho é tão natural como jogar ou descansar. Nesta teoria também, o MacGregor nos apresenta que as pessoas elas gostam de se exercitar, elas têm autodireção, autocontrole, né, sobre o alcance dos objetivos nos quais eles se comprometeram a atingir dentro do ambiente organizacional, né? Eles desejam alcançar os objetivos propostos, né? Nesta teoria, na teoria Y também, a gente pode dizer que as pessoas elas aprendem mais, elas trabalham em condições adequadas, né? Elas buscam responsabilidade, ao contrário da teoria X, que elas fogem dessa responsabilidade, né? E na teoria Y também, as pessoas elas possuem a capacidade de exercer um certo grau de imaginação, né? Nesta teoria, as pessoas elas são inovadoras, elas buscam soluções dos problemas dentro do ambiente organizacional. Elas não esperam tão somente pelos seus gerentes, né? Pelos seus superiores, né? O que nós chamamos de stakeholders, né? Que é o gerente, aquele que está no nível mais alto lá na instituição, no órgão, dentro da organização, certo? Então, nós podemos dizer que a relação da motivação humana com a teoria comportamental, ela fundamenta-se no comportamento individual, né? E, nesse sentido, Maslow e Herzberg, ele diz que o administrador ele deve conhecer as necessidades pessoais de seus colaboradores. Por que ele deve conhecer essas necessidades das pessoas que estão trabalhando dentro da organização, né? Porque ele, conhecendo as necessidades destas pessoas, ele compreende o comportamento de cada um, né?
E, nesse sentido, eles destacam 5 necessidades básicas das pessoas dentro da organização, né? É o que nós chamamos de pirâmide das necessidades de Maslow, né? Aqui nós vemos a pirâmide, né? Aí nós vemos que ela está dividida em 5 níveis, né? Que quais são eles? A autorrealização, que é o topo mais alto, a estima, o nível social, segurança e a psicológica, né? Então, a pirâmide, ela traz o seguinte, que as necessidades, elas estão ditas, tanto as necessidades fora do ambiente do trabalho, como a satisfação no trabalho, né? A autorrealização, ela diz respeito fora do ambiente de trabalho, relacionada a quê? Educação, religião, passatempo, crescimento pessoal. Já no ambiente de trabalho, o trabalho é desafiante, possui diversidade e autonomia, né, é inovador, ele participa das decisões e ele almeja um crescimento pessoal dentro da organização. Já no nível, na necessidade de estima, no ambiente fora do trabalho, ele espera, perdão, a aprovação da família, a aprovação dos amigos, reconhecimento da comunidade. No ambiente de trabalho, este nível de necessidade diz respeito ao reconhecimento, responsabilidade, orgulho e promoção. Já na necessidade social, de acordo com Maslow, no ambiente fora do trabalho, diz respeito à família, amigos, grupos sociais, comunidade. No ambiente de trabalho, amizade dos colegas, interação com os clientes e um chefe amigável, né? Em relação à necessidade de segurança, fora do ambiente de trabalho, nós temos a liberdade, segurança da violência, ausência da população, ausência de guerras. Dentro do espaço de trabalho, do ambiente do trabalho, nós temos trabalho seguro, remuneração e benefícios e permanência no emprego, né? Já relacionada à necessidade psicológica, nós temos comida, água, sexo, sono e repouso. Dentro do ambiente de trabalho, nós temos horário do trabalho, intervalo de descanso e desporto físico, né? Então, aqui, nós observamos que Maslow nos apresenta tudo aquilo que nós precisamos, tanto dentro do ambiente organizacional como fora dele, né? Nós podemos, então, dizer, né, que, de acordo com Maslow, as categorias elas estão divididas em patamares, superiores e patamares inferiores, né? E que essas nossas necessidades, elas são determinantes e de extrema importância para o nosso bem-estar. Repito, tanto no ambiente fora do ambiente de trabalho, como dentro do ambiente de trabalho, ou seja, dentro do ambiente organizacional. Até aqui, tudo bem? Que ótimo! Aqui nós encerramos nossa aula de hoje, né? E espero a participação de vocês lá nos fóruns. É de extrema importância que vocês participem dos fóruns, resolvam as atividades e qualquer dúvida podem postar lá nos fóruns de dúvidas, participe conosco. É fundamental a participação de vocês. Tudo bem? Tudo certo? Então, terminamos nossa aula aqui. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Bons estudos!